Colocamos, ó Deus, para te adorar, te exaltar, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, pelo teu socorro e compaixão. Te louvamos, Senhor, porque nos concedeste a oportunidade de podermos adorar e exaltar o teu santo nome. Vem, ó Deus, neste dia nos ajudar a perseverar firme na tua presença. Nos cobre com teu sangue, derrama sobre nós o teu poder, Senhor. Chama aqui para mim, aqui. Fica do lado de cá, fica do lado de cá. Só faz assim, ó. Vai chamando assim. Glória a Deus, aleluia. Santificado, exaltado é teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu socorro, pela tua infinita graça, pelo teu grande amor. Nesta noite, Senhor, quebrando, ó Deus, o nosso coração, para que nós possamos andar em novidade de vida. Toma a direção da tua igreja, do teu povo, derrama sobre nós o teu Espírito, e que nós possamos, ó Pai, sentir a unção, aleluia, do teu poder, da tua palavra, que as tuas mãos venham ser estendidas sobre cada um de nós. Pai santo e eterno, Deus de eterna bondade, vem curar, Senhor, restaurar cada um de nós, ó Deus, nesta jornada, pois necessitamos, ó Pai, do teu socorro. Só o Senhor para nos ajudar e nos socorrer. Derrama sobre nós o teu Espírito. Abençoa, Senhor, nesta noite, a tua igreja. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um dos teus servos que estão a caminho, e que possam, meu Pai, aleluia, sentir a tua presença, a tua unção. Meu Deus, que o teu grande amor, ó Pai, possa alcançar a vida de cada um dos teus servos. Tenha compaixão, meu Deus, rompe as barreiras, quebra as correntes do mal, tira toda a ira, toda a contenda, toda a divisão, toda a fúria do adversário, pois o inimigo, Senhor, quer de todo jeito tirar nossa paz, quer roubar nossa comunhão diante de ti. Mas eu confio em ti, ó Pai, porque o Senhor é aquele que merece toda adoração. Não podemos se deixar, meu Deus, se levar pelas coisas desta vida, mas estar em plena comunhão contigo, para te exaltar, porque tu és digno de toda a honra e toda a glória. Meu Deus, em nome de Jesus, me abençoar, meu Pai, ó Deus, o departamento de mocidade, das irmãs, das crianças, a vida dos obreiros. Sustenta, meu Pai, os teus servos, as servas, que cada um venha glorificar-te, meu Pai, meu Deus, em curar nesta noite. Abençoará, Senhor, essa terra, abençoará, meu Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã. Restaura, Senhor, a nossa fé, para que cada dia possamos perseverar firme nos teus caminhos. Cobre-nos com teu sangue, ó Deus querido, Pai amado, glorificado, exaltado é teu santo nome. Tira toda a tristeza do coração, alegra a alma, Senhor, para que venha te servir espírito e verdade. Rompe toda a corrente do mal, da barreira. Meu Deus, neste momento, aqueles que estiverem sem força, que estiverem, Senhor, alcançando, ó Pai, a fraqueza, por falta de vigilância, que o Senhor desperta, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, faz eles entender que não podem viver sem Ti, que não podem, meu Deus, estar longe de Ti, mas que haja, Senhor, um verdadeiro compromisso contigo, porque nesta vida passamos luta, nesta vida passamos por problemas, mas temos que acreditar, Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio. Ó Deus, onde nós não passamos por luta, mas o Senhor é quem nos fortalece. Pai santo, querido e amado, fica conosco, ó Deus, nesta noite, nos fortalece. Vem, ó Deus, mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento, mudar, Senhor, o nosso jeito de viver. E vem nos ajudar, ó Pai, a vencer, porque de tudo, ó Pai, se não for tua mão, que seria de nós? Toma direção, Senhor, em nossas vidas. E vem, ó Deus, nesta noite, alegrar, Senhor, a nossa fé, a nossa vida, ó Pai, espiritual,
para que nós possamos perseverar firme na tua presença. Tende misericórdia, meu Deus, cobre-nos com teu sangue, cobre-nos com teu poder, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Venha, ó Pai, abençoar cada um de nós, glorificado seja o teu nome, ó Deus querido, Pai amado. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome. Me abençoar-nos, ó Pai, nesta jornada, para que nós possamos perseverar firme para a glória do teu santo nome. Fica conosco, ó Pai, nos dando graça, nos dando força, para que cada dia mais possamos caminhar firme e constante, ó Deus. Abençoa, meu Pai eterno, ó Deus, a vida de cada irmão. Sustenta, Senhor, cada coração. Rompe as barreiras. Meu Deus, quebra as correntes do mal. Fica conosco, meu Deus. Estamos atravessando dias difíceis e somente o Senhor é quem pode nos ajudar, meu Pai, a vencer as barreiras. Deus querido, Pai amado, fica conosco, Senhor da glória. Nos dê, Senhor, teu grande amor. Nos dê graça, nos dê força para podermos, Senhor, prosseguir firme. Meu Deus, toma esta nação em tuas mãos. Trabalha, Senhor, na vida, ó Deus, de cada presidente, ó Pai, de cada governador, prefeito, deputados, senadores. Meu Deus, trabalha, meu Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia da vida dos pastores, das igrejas que estão sofrendo, ó Pai, ó Deus, porque muitos estão esfriando na fé, muitos estão, Senhor, longe, Senhor, do compromisso verdadeiro diante de Ti. Tende misericórdia, meu Deus, de cada um, sustentando, ó Pai, nesta caminhada, para que venha ter um compromisso, Senhor, com a Tua palavra, meu Deus. Meu Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, vem dar-nos a Tua bênção, o Teu grande amor, nos fortalecer, ó Pai, para que cada dia mais possamos glorificar-te, pois Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Abra as portas, meu Senhor, abra as portas para os Teus servos, para que nesta noite recebam a Tua bênção, Senhor da glória, possam contar as maravilhas recebidas. Fica conosco, ó Pai, neste dia, nos dá o Teu grande amor, Senhor. Meu Deus, Tu és a nossa cura, Tu és a nossa libertação. Somente o Senhor é quem concede para nós a Tua bênção, a Tua misericórdia. Toma direção, Senhor da glória, em cada um de nós. Entra, Senhor, com providência nas causas impossíveis. Entra com providência, meu Deus, naquilo que necessitamos de resposta. Que o Senhor venha, ó Deus, trabalhar. Cobre-nos com Teu sangue, meu Pai, neste dia, e nos ajuda. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a orar, a buscar a Tua face, a sentir temor, Senhor, em nosso coração, a restaurar, meu Deus, a nossa fé, e a cada dia possamos, ó Pai, glorificar-te por tudo, pois o Senhor é bom, Deus é maravilhoso. Cobre-nos com Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te adoramos por tudo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. Irmãos, vamos louvar a Deus. O hino 418. Glória a Jesus. Deus abençoe a vida do nosso irmão que já está ali presente conosco, nosso irmão Hélio. Que o Espírito Santo possa lhe conceder força, que as mãos do nosso Deus venham sobre a sua vida e sua família. Na glória de Jesus. Vamos louvar 418. Sou um soldado. Depois da batalha, né, irmão? O Senhor me coroará. Eu sou uma... Servo dos
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. 401. Glória a Deus. Glória a Jesus. 401. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já neste mundo mas se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristo acorda, sua vida é certa, breve Jesus voltará. Para receber
capítulo 2, versículo 28. Versículo 18, melhor dizendo. Glória a Deus. Joel capítulo 2, versículo 18. Deus, nesta noite, quer restaurar a terra, quer abençoar a vida, prosperar, restituir. Deus quer conceder a bênção na vida daquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus faz promessa, Ele cumpre. Joel 2, 18. 2, 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vós não estragarei mais ao opróbrio entre as nações, entregarei mais aos opróbrios às nações, e aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque a árvore dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, para descer a chuva a temporã e a serode no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de moço de óleo, e restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, e a locusta, e o pulgão, e oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis fartamente, ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de vós, no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e meu povo não será envergonhado para sempre. Amém? São promessas futuras que o Senhor fez para Israel, são promessas que o Senhor tem para a igreja glorificada, para o povo de Deus. E quando o Senhor promete, Ele cumpre. E nós temos que andar na presença do Senhor constantemente, para podermos alcançar as promessas. Porque os inimigos, segundo a Bíblia, o Senhor enviará para bem longe, para que o povo possa descansar a terra, possa descansar seu coração, possa estar na presença do Senhor. Às vezes nessa vida nós perdemos uma coisa, perdemos outra, mas o Senhor é aquele que vem restituir, né? O Senhor é aquele que vem nos ajudar. Nós não ficaremos prostrados para sempre, não seremos humilhados para sempre, porque é o Senhor que nos sustenta.
Nós temos que agradecer a Ele por tudo. Aleluia. Amém? Vamos ouvir uma saudação para o nosso irmão presbítero Pedro, depois nossa irmã Elza, depois nós vamos ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Pode vir. Glória a Jesus. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que estamos em poucos, né? Mas eu creio que o Espírito Santo está aqui no meio. Aleluia. Porque eu sei que quando a gente vem para aprender, o Espírito Santo chega Verdade, primeiro. Jesus. Porque Ele é a palavra indicativa para nós nos encher, né? De sabedoria, de entendimento. É isso, meu irmão, que nas minhas orações eu penso para o Senhor: Pai, faça com que o Senhor me dê sabedoria como o Senhor deu para Salomão. É a riqueza maior que eu preciso. Porque lá na frente eu preciso pregar para aquelas pessoas necessitadas. E é assim que eu peço para o meu Senhor: sabedoria, entendimento da palavra, que Ele possa me dar, o Espírito Santo me indicar as palavras que eu devo dirigir, né? Porque Ele é a própria palavra, né? Ele é a própria verdade, que nós ensina a cada dia, né? E hoje, meus irmãos, eu estava ali na firma trabalhando e eu vi o Senhor assim falar comigo, né? Falar: olha, eu estou contigo, meu filho, fica tranquilo, não precisa ficar pensando em nada, eu estou contigo, se alegra o seu coração. Hoje é dia do culto de ensinamento, vai lá, que eu vou falar contigo através da palavra. Então, irmãos, aqui eu quero ler aqui para os meus irmãos em João. Estou com minhas vistas meio ruins. Em João 8, versículo 12, que diz assim: Glória a Deus. Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, tendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Aí, Glória a Deus. Ele falou comigo lá e está falando aqui para todos, né? Que Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Então nós temos que entrar pela porta, e a porta é Ele que nos leva ao Pai, porque sem a presença dele nós não vamos conhecer o Pai. Mas Ele é a porta, ela é a entrada, né, que nos conduz o Pai, né? E se nós estamos no Filho, nós estamos no Pai, porque o mesmo Pai é o Filho, né? Os dois são os mesmos, né? É o Pai e o Filho, e tem o Espírito Santo, que Ele, quando subiu, Ele enviou o Espírito Santo para que nos consolasse aqui na terra até que Ele volta, né? E aonde quer que nós esteja, o Espírito Santo está conosco. Basta nós estar na fiação, basta nós estar dando lugar para Ele, para que Ele possa trabalhar na vida de cada um, né? Esta é a palavra que eu deixo para essa noite, né? E que os irmãos possam meditar em João 8, versículo 12, né? Que é uma palavra muito forte e que nos conduz a cada dia a mais perto da salvação para nós, né? Porque eu sei que aquele que está sempre afiado, ele está preparado para o dia vindouro, né? Então eu agradeço pela rica oportunidade, pastor. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Você manda diaconisa Elza. Amém. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Obrigado pela oportunidade.
agradecer a Deus muito, né, também. Dizer que a gente passa a luta, né, irmão? A gente fica meio moado, meio... Faz parte. Né? Faz parte. A gente tem que carregar a nossa cruz, né, irmão? Porque Deus não carregou a cruz dele, nós temos que carregar a nossa, né? Ele carregou sozinho. Ele carregou mais do que nós, né? Ele sofreu, passou tudo que ele tinha que passar, mas nós estamos na terra, nós temos que passar também. Porque a gente está nos pés dele, né, irmão? Né? Os inimigos se levantam contra a gente, Mas ele só levanta para cair, né? Jesus derruba aquilo que, né? Quando Deus coloca as mãos, Deus acalma a tempestade, acalma a luta, né, irmão? Porque todo mundo passa a luta, mas Deus coloca as suas mãos onde Ele está no nosso caminho, que é o nosso Salvador. Eu creio que Ele está no nosso caminho, nós estamos sendo salvos por Ele. Ele está dando graça para a gente nessa terra, né? Muitos estão querendo assustar a gente dessa terra, querendo que a gente abandone a casa do Senhor. Mas a gente não vai abandonar, né? A gente vai estar nos pés dele até o final, porque a gente crê. Se a gente está vivo, se a gente está andando, é graças a Ele. Graças a Ele. Não tem mais ninguém para dar graça, né? Muita gente quer ficar nos pés de outras coisas, mas nós queremos estar nos pés de Deus vivo. De um Deus que a gente tem que seguir por resto da vida, né? Até a volta dele. Ele quer encontrar uma noiva, né? No altar esperando. Preparada, né? Preparada, esperando por ele. Eu dou graça por isso. Irmão, muito obrigado pela oportunidade e agradeço aos irmãos. Muito obrigado, irmãos. Louvado seja Deus, missionária Helena também. Glória a Deus. Saudade, já devemos. Glória a Deus. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Eu gostaria de deixar para a meditação da igreja os Salmos de número 106. Amém? Eu vou ler apenas o primeiro versículo, mas os irmãos podem meditar na sua casa, tá bom? Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Amém? E aqui eu quero deixar ênfase que o versículo começa assim: louvai ao Senhor, ponto. Se os irmãos observarem aí. E na outra linha diz assim, repete: louvai ao Senhor, vírgula, porque Ele é bom, vírgula, porque a sua misericórdia dura para sempre, ponto. Então, igreja, eu gostaria de dizer, né, para os irmãos que estão aqui nessa noite: louvai ao Senhor. Né? Não importa a circunstância, não importa, né, se estamos no problema, se estamos na bonança, se estamos na felicidade, se estamos tristes. Louvai ao Senhor em qualquer circunstância. Aí depois que a gente louva ao Senhor, o Senhor vai pedir para repetir. E Ele vai dizer assim: louvai de novo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimentando aqui a palavra da missionária Helena, fui lembrado do Salmo 30. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aqui no Salmo 30, e aqui no verso 11, diz a palavra de Deus assim: tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Glória a Deus. Quando nós olhamos a palavra folguedo, no hebraico é brincadeira. Ou seja, Deus, Ele brinca e dá risada quando a gente está cheio de problema. Por que razão? Porque Ele é a solução. É verdade. Enquanto você louva, aí você está triste, Ele fala: louva de novo, Glória a Deus. né? Que a misericórdia é dele. Glória a Deus. Então não há tempo ruim para crente, enquanto ele tiver o Senhor como soberano. Verdade. Glória a Deus. Então nós louvamos a Deus e exaltamos, tanto na alegria como na tristeza. É verdade. Temos que exaltar o nome do Senhor. É verdade. Vamos convidar aqui nosso irmão, enquanto a irmã passa. Já passei, irmão. Passou? Passei. Vamos pedir ao nosso irmão Imperador Ailton, que hoje está incumbido aqui de trazer o alimento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Glórias a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus é bom, maravilhoso. E Ele tem falado poderosamente conosco aqui nessa congregação. Todas as manhãs, todos os dias de culto também Ele tem falado conosco poderosamente. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Né? E Deus trabalha onde há união, não onde há grandes números. Deus trabalha onde há união, onde há propósito. Né? A palavra de Deus diz com bom e com sólido que os irmãos vivam em união, mas união de propósito, né? De buscar a Deus e fazer a obra crescer. Louvado seja Deus. Né? Crescer em números, não, crescer espiritualmente. Crescer em número é bom, mas é bom ter um crescimento espiritual. Glória a Deus. Né? Fazer a vontade de Deus segundo o querer de Deus. Né? Pessoas que saiam daqui, que passem por aqui, mas que saiam alimentados espiritualmente. Né? Que saiam com uma base na palavra de Deus. Isso é engrandecedor, isso é algo que Deus se agrada, isso é algo que nós que fazemos parte disso nos agradamos também. Louvado seja Deus, né? No momento em que a gente vê muitas pregações só sobre prosperidade, muitas heresias, então quando você vê a verdadeira palavra de Deus, glória a Deus, é algo gratificante aos nossos corações, né? Tá difícil? Louva. Começou a melhorar? Louva. Tá difícil? Louva. Louvado seja Deus. É assim que temos que ser, né? Todos nós estamos passando por um momento difícil, mas louvemos ao Senhor. Glória a Deus. A todo tempo, a todo momento, oremos, louvemos ao Senhor, que é o único que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. No período da manhã, reforçando aqui o convite, todos os dias às 10 da manhã estamos orando. Os irmãos que puderem se fazer presente, o façam em nome de Jesus. Os irmãos que não puderem, que estão em casa, estão enfermos, alguma coisa, orem nesse período das 10 às 10h30. Louvado seja Deus, 10, 15 minutos, a meia hora que seja. Se o irmão quiser depois orar mais uma hora, amém, que Deus abençoe, mas ajude a gente em oração. Os irmãos que estão no trabalho, ainda que seja 5 minutinhos, aquela escapadinha que a gente quando está no trabalho dá para ir no banheiro, para tomar uma água, tomar um cafezinho, aproveita esse período, dá uma olhada nesse horário entre 10 e 10h30, que é o horário que a igreja do Senhor está reunida orando. Louvado seja Deus pelos irmãos, e a gente também necessita, somos carentes das orações dos irmãos. Então pedimos que os irmãos também nos ajudem em oração. Louvado seja Deus, né? Que é um momento em que o mundo precisa de oração, a igreja precisa de oração e cada um de nós precisa ainda mais de oração. Amém? Eu até fiquei assim meio preocupado que eu venho aqui, eu tenho aprendido muito, né? Então o pastor falou, traz uma palavra de ensino, eu falei, misericórdia, né? Mas o bom soldado não foge à luta, né? Falei, eu vou esboçar algo e vamos compartilhar com os irmãos. E o bom do culto de ensino, assim como escola bíblica dominical, é que a gente pode parar, os irmãos podem interagir, louvado seja Deus, e a gente aprende junto. Glória a Deus. Vamos meditar em 2 Samuel, capítulo 6. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Os versículos 1 ao 11. Glórias a Deus. 2 Samuel, capítulo 6. Glória a Jesus. Cujo título é Davi traz a arca para Jerusalém. Louvado seja Deus. Né? E a palavra de Deus nos diz o seguinte: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-a à casa de Abinadab, levando-a da casa de Abinadab, não a casa, da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca,
E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando a eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém? Amados irmãos, os irmãos conhecem muito bem o início da trajetória do povo de Israel, né? Louvado seja Deus, que eles pegaram, né, contra, assim, não digo contra, né, porque nada acontece contra o querer de Deus, mas eles, por ver o povo, né, os povos próximos que tinham reis, eles chegaram para o sacerdote e falaram: queremos também um rei. Louvado seja Deus. E o profeta Samuel, profeta e sacerdote Samuel, orou a Deus, e foi quando Saul foi ungido. Mas quando Samuel orava a Deus, ele se entristeceu, né? Nós até comentamos isso hoje pela manhã, né? Entendendo que o povo, quando pediu um outro rei, o povo estava triste com Samuel. Louvado seja Deus. Mas Deus falou bem claramente para Samuel que o povo estava contra Deus, né? Já que Deus não queria naquele momento rei para o seu povo. Louvado seja Deus, né? E o povo queria porque os demais povos tinham. Mas eis que vem o Saul, né? E acontece muitas coisas, né? O povo passa a desobedecer Deus, o povo constantemente entra em batalha contra os filisteus. Louvado seja Deus. E no capítulo 4 de 1 Samuel, a palavra de Deus vai dizer que o povo perde uma batalha para os filisteus, a arca é levada, né? E já nos chama a atenção aqui que quando chegam para Eli e falam que os filhos de Eli eram os que tinham incumbência também de estar guardando a arca da aliança, mas quando falam para ele que Eli também era um sacerdote profeta, né? Quando as pessoas chegam para ele e falam que a arca foi levada e seus filhos foram mortos, Eli cai para trás, louvado seja Deus, e morre. O que já nos chama a atenção aqui, né? Porque a casa de Eli, os irmãos conhecem, já estava bagunçado. Eli já deixava seus filhos pecarem contra o Senhor, né? Mas aqui, um ponto de reflexão que a gente pode fazer aqui é que Eli, talvez ele não se abalou somente pelo fato dos filhos deles terem morrido, né? Mas sim pela arca da aliança ter sido levada, porque simbolizava a presença de Deus. Então ele teve aquela preocupação: com a presença de Deus o povo já errava, o povo já falhava, imagine o que será de nós agora, né? Então ele teve essa preocupação de pai, de ter perdido os filhos, mas ele também teve essa preocupação com todo o povo, creio eu, porque ele falou: como vai ser desse povo sem a presença de Deus? Um povo que com a presença de Deus é um povo rebelde, é um povo indisciplinado em muitas das vezes, né? O que será desse povo? Mas aí as coisas foram passando. Em 1 Samuel capítulo 5, a Bíblia vai falar sobre a arca da aliança está na terra dos filisteus. E é interessante por isso, né? Porque eles colocaram lá no templo de Dagon, que era o deus dele, louvado seja Deus, e a arca, ela fez com que a imagem deles caísse, mas na primeira queda não se quebrou. Eles se espantaram, louvado seja Deus, recolocaram a estátua de pé do deus dele, dos deuses Dagon, Deus com D minúsculo, né? Que é um Deus morto, uma criação do homem, louvado seja Deus, algo que não tem poder, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, né? Caiu.
eles foram, levantaram a imagem e colocaram-a em pé novamente. Mais uma vez, ela caiu, só que dessa vez ela se quebrou. E não bastasse isso, né, a Arca da Aliança, a presença de Deus em meio a um povo totalmente idólatra, causou muitas aflições a eles, né? Entre outras coisas, eles tiveram muitas enfermidades. E chegou um momento em que os filisteus falaram: chega, manda essa arca para fora daqui. Eles ofereceram sacrifícios. Quando eles devolveram a arca, eles ofereceram algumas coisas para o pessoal pegar a arca de volta, louvado seja Deus, e ofereceram alguns sacrifícios aos deuses deles, para que eles ficassem livres das enfermidades. Óbvio, uma oferenda a um Deus morto não surtiu efeito, louvado seja Deus, mas de qualquer forma a arca foi retirada do meio dos filisteus, louvado seja Deus, até porque, louvado seja Deus, eles preferiam, né, manter a divindade deles, não reconhecer o poder do verdadeiro Deus e passar a adorar o verdadeiro Deus, né? Que eles poderiam simplesmente, até a pessoa mais simples poderia falar: não, realmente o Deus deles, louvado seja Deus, é um Deus poderoso, é um Deus vivo. Se está acontecendo isso, por que não adorar o Deus verdadeiro? Mas eles preferiram se afastar do Deus verdadeiro e continuar com a sua idolatria, continuar, louvado seja Deus, adorando imagens, continuar adorando criação do próprio homem. Olha que coisa estranha, né? O homem, em vez de adorar o seu Criador, passou a adorar a sua criatura. Louvado seja Deus, né? Mas em 1 Samuel, capítulo 6, a arca é tirada para fora do território dos filisteus. No capítulo 7, de 1 Samuel ainda, Samuel exorta o povo ao arrependimento, e os filisteus também são vencidos na questão da guerra. E mais uma vez o povo volta a errar, louvado seja Deus, né? Porque o povo, ainda que Deus faça maravilhas no meio do povo de Deus, né, o povo continua a errar, louvado seja Deus. E aqui a gente entra no capítulo em que Davi resolve trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém, louvado seja Deus, né? E Davi, os irmãos conhecem a história de Davi, que ele é uma pessoa impulsiva. Louvado seja Deus, era um homem obediente e temente a Deus, mas ele era impulsivo, né? Podemos tirar por exemplo, quando ele foi combater o gigante. Ele foi confiante em Deus, mas ele foi impulsivo. Eu vou para cima, quem é esse filisteu? Louvado seja Deus, eu vou em nome do Senhor. Foi confiante, foi com fé, mas agiu de forma impulsiva. Certa vez, o rei Saul pediu para que ele trouxesse algumas provas de morte de alguns filisteus. Eu não vou falar a prova de morte, né, mas os irmãos sabem. Pediu para trazer 100, ele trouxe 200. Então ele era impulsivo, né? No caso dele, de adultério, ele também agiu de forma impulsiva. Tanto quanto ele trouxe a mulher para o palácio, sou rei, eu vou mandar carona, quanto a atitude dele em relação ao esposo da mulher, louvado seja Deus. Então ele era um rei impulsivo, e nisso também ele não deixou de ser impulsivo. Aqui nós vemos no capítulo de número 1 que ele propôs no coração dele trazer a arca, louvado seja Deus, e fez o que a gente pode colocar nos dias de hoje, algo semelhante a um carnaval. A palavra vai dizer aqui que ele tomou no capítulo 6, verso 1, 2 e 5. E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. Então já foi um número exagerado. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá e Judá, para levarem para cima da arca de Deus. Capítulo 5. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Então ele verdadeiramente fez uma festa, né? Aí a gente vê, presbítero Pedro, lê para nós 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, e Isabelle, João 12, 43. Né? Então a gente vê aqui que até nessa impulsividade de Davi, ele falou: não, eu estou trazendo a presença de Deus de volta para a capital, né? Que depois que ele conquistou Jerusalém, ele falou: vou trazer para a nova capital a arca, que até então estava na casa de Uzá, que é em Geba.
Louvado seja Deus, depois que os filisteus tiraram do território, acabou indo e parou na casa de Abinadab, que era em Geba. Então ele, na sua impulsividade, falou: não, eu conquistei Jerusalém, é a nova capital, vou fazer um carnaval para trazer a Arca da Aliança para a capital. Aí o que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, presbítero? 14:40? 14:40. Diz assim: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Então, 1 Coríntios 14:40. E há corpos celestes e corpos terrestres. 1 Coríntios 14:40. Isso mesmo, eu marquei. Mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. 14:40. Mas faça tudo decentemente e com ordem. Mas faça tudo decentemente e com ordem. Isabelle, João 14:43. Glória a Deus. 12, desculpa, 12:43, 14 era Coríntios. Mas aqui, Paulo fala acerca de ordem no culto. Louvado seja Deus, aqui em 14:40. Mas toda vez que você se propõe a fazer a obra de Deus em qualquer situação, você está cultuando a Deus. Foi o 15, Né? Então você está cultuando a Deus. Então, seja em casa você louvando, faça com ordem e decência e reverência e amor. Você está fazendo a obra de Deus evangelizando, faça com ordem, decência e amor. Paulo aqui especificamente ele fala acerca do culto. Ele dirige a carta aos Coríntios falando de culto. Mas toda a obra de Deus você tem que fazer com ordem, decência, Aleluia. reverência, amor e segundo a vontade de Deus. E aqui a gente vai ver que Davi, por ser impulsivo e pelo que aconteceu, muito provavelmente ele deixou de fazer o principal, orar a Deus e pedir uma direção. Então, até mesmo pela sua impulsividade, pelo que aconteceu, a gente vai perceber que ele deixou de orar a Deus. Louvado seja Deus, e pedir uma direção. E quantas vezes nós não acabamos sofrendo por não pedir uma direção a Deus? Quantas vezes nós, como líderes, pastores, chefes de famílias, pais de família, mães de família, a gente, como cristão, a gente sofre e faz a obra sofrer, faz o lar sofrer por não pedir uma direção a Deus. Isabelle? João 14:43. Glória a Deus. O Evangelho segundo? O Evangelho segundo João 12:43. 12:43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso também é forte. Então, até pelo espetáculo que foi feito, né, por esse carnaval, por assim dizer, né, com os devidos, com a devida visão da época, né, com os devidos conceitos, regras e costumes da época, é semelhante a um carnaval. Então, quando Davi fez isso, muito provavelmente ele não procurou a glória de Deus, que muitas das vezes quando a gente quer ser honrado por Deus e que seja feita a glória de Deus, não precisa fazer show, não precisa rebolar e pular e sapatear, louvado seja Deus. Então aqui, como ele fez tudo isso, né, carro novo e tudo isso, você vê que ele fez algo para a glória de homem, para dizer: eu estou trazendo a arca de volta, eu estou trazendo a presença de Deus de volta para Jerusalém, eu estou trazendo a presença de Deus de volta para o meio do povo de Deus, né? Ele quis uma glória pessoal, louvado seja Deus, que ele não poderia nem ir, né? Ele poderia falar: não, envia
As pessoas responsáveis, que depois a gente vai ver aqui, para ir lá buscar a arca, encargam a mim. Ele fez questão de ir e fez questão de juntar 30 mil pessoas, juntar uma orquestra, louvado seja Deus, e fazer um verdadeiro show para trazer a arca da aliança de volta para casa, de volta para Jerusalém. Mas no versículo 3, louvado seja Deus, a gente pode ver, missionária, Êxodo capítulo 37, verso 1 e verso 5, e pastor, 1 Crônicas, capítulo 15, verso 1 e 2, louvado seja Deus. Então vamos lá, o verso de número 3: e puseram a arca um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uza e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Êxodo 37, 1 ao 5. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas, e fez varas de madeira de acácia e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Aleluia, Jesus. Então, quando Deus revelou para Moisés como fazer a arca, Deus deu todas as medidas, o tipo de madeira que deveria ser feita, como deveria ser a parte visual da arca da aliança, mas ele também disse como ela deveria ser carregada. A palavra de Deus diz que ela deveria ser transportada em um carro novo. Não, ela tinha as argolas onde eram colocados os bastões de madeira específica coberta de ouro para serem carregadas. A presença de Deus não precisa de luxo, não precisa ser em carro novo. Ela tem que ser carregada no coração, na simplicidade. Louvado seja Deus. 1 Crônicas capítulo 15, versos 1 e 2. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e os para servirem eternamente. Aleluia! Aí entra a Asa lá, né? Claro. Foi tentar defender. Objetivo, claro, simples e objetivo. Os levitas tinham que carregar, tinha que ser colocado a vara nas argolas, e os levitas tinham que carregar no ombro. Louvado seja Deus, eles tinham uma incumbência de Deus, né? E tinha uma forma específica de carregar a presença de Deus, né? E a gente para às vezes para imaginar e pensa, por que no ombro? Porque o cristão ele tem que sentir o peso de carregar a palavra de Deus, ele tem que sentir o peso da presença de Deus. Louvado seja Deus. Por medo, por obediência, ou por temor, não medo, o temor, o respeito, né? Por obediência, por fé, louvado seja Deus, ele tem que sentir o peso, louvado seja Deus, porque é pesado o fardo, né? Não é para qualquer um, né? E a gente tem que procurar se revestir. Ah, não é para qualquer um, por quê? Porque nós somos mais fortes? Não, é porque a gente busca se fortalecer. Então quem não busca se fortalecer na presença de Deus não vai ter força para carregar a presença de Deus, né? Então tem as especificações de como tem que ser carregada, por quem tem que ser carregada e por que daquela forma. Então aqui a gente vê o próprio Davi depois reconheceu que ela tinha que ser carregada por levita. Ele aprendeu pelo menos com o erro dele lá atrás. Ele falou, não, agora ela tem que vir nos ombros de um levita, não é em carro, não é sem as varas, não é de qualquer jeito. A presença de Deus não tem que ser de qualquer jeito. As pessoas às vezes, né? Amém. Vamos. É que muitas das vezes a pessoa quer levar a obra de Deus deitado numa rede, né? Exato. Deitado numa rede, com água de coco. Aí não funciona. Coco gelado. Igual hoje, por exemplo, né?
Eu particularmente, eu gosto muito do frio. Eu particularmente, eu tenho mais disposição, né? O período de transição de calor para o frio ou de frio para o calor, eu sofro muito com a rinite. Mas passa uns dias que o tempo se estabiliza, eu prefiro dias frios. Só que tem crente que esfriou, foge da igreja. Choveu, foge da igreja. Imagine Jesus voltar num frio. Imagine Jesus voltar um dia de chuva onde tem muito crente, está chovendo, não vou para a igreja, está frio, não vou para a igreja. Imagine isso. Então aqui a palavra de Deus vai dizer claramente, né? Você tem que ter reverência, você tem que procurar a glória de Deus e tem que fazer segundo o querer de Deus. Se Deus quisesse que o homem só adorasse em tempo bom, não tinha. E se bem que é tempo bom, não é tempo ruim. Como eu falei, eu gosto de frio, gosto de uma chuvinha, né? Mas muitos consideram como tempo ruim. Não é tempo ruim porque Deus fez tudo perfeito. Nós precisamos de tudo. Precisamos do sol, da chuva. A gente até entende a atitude que é azar. Só que foi um azar. Exato. Pelo seguinte, que o trabalho era dos levitas. E era para ele estar lá, não carregar no carro de boi. Aí ele foi tentar socorrer, pagou por uma coisa que... Outra questão que provavelmente também entra naquele João 14,43, que diz glória dos homens. Porque a arca estava na casa de Abinadab. Uzá e Aiô eram filhos de Abinadab. Então Davi falou, faça um carro bonito e coloca as pessoas que estavam guardando até então para conduzir o carro. Né? Então ele falou, ainda vou honrar aqueles que guardaram durante um tempo. Se não o pai, porque não sei se ele tinha condições de conduzir, mas fala, vou passar a honra para os filhos. O ser humano, quando ele faz a obra, ele é digno. Quando ele faz a obra com decência, com respeito, ele é digno de ser honrado por Deus e também pelos homens. Louvado seja Deus, mas desde que seja, né, coisas baseadas na palavra de Deus. E aqui ele quis honrar e deixou de seguir os mandamentos de Deus, né? Quando ele colocou em carro, quando ele colocou qualquer um para conduzir a arca, louvado seja Deus, né? E a gente vai ver aqui no verso de número 3, verso de número 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Se a gente puder ver, presbítero Pedro, vê Números capítulo 1, versos 41 ao 49 para nós, por favor. 49 ao 51. Números capítulo 1, os versos 49 ao 51. Nós vamos entrar exatamente nessa questão. Louvado seja Deus. Números capítulo 1, os versos 49 ao 51. Aleluia. E essa é uma lição boa que às vezes a gente, quando a gente lê essa passagem na Bíblia, essas passagens históricas é aquelas que a gente vai lendo e vai imaginando a cena. E muitas das vezes algumas aplicações nos passam despercebidos, né? A gente vai lendo, a gente idealiza a cena tudo, mas às vezes a gente deixa passar despercebido algumas aplicações. 41 ou 49? Do 49 ao 51, perdão. Somente não contarás a tribo de Levi, e nem tomarás a soma deles. Entre os filhos de Israel. Entre os filhos de Israel. Nossa, Deus, está ruim, viu? Não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles, entre os filhos de Israel. Mas tu põe Os os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos
os seus utensílios, seus vasos, e sobre tudo que lhe pertence. sobre tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo. É isso mesmo? O Tabernáculo? tabernáculo, isso. Trarão a Deus. Todos os seus Todos os utensílios, seus utensílios, e eles administrarão e assentarão ao seu arraial ao redor do tabernáculo. Pronto? 51. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desamarrarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o tomarão, armarão, e o estranho que se chegar morrerá. Aleluia. Então aqui a palavra de Deus, ela é clara e objetiva. A responsabilidade sobre o tabernáculo, os seus utensílios e a arca da aliança era do sacerdote e dos levitas. Louvado seja Deus. E aquele que nela, aquele escanho, né, que nela a tocasse, seria ferido de morte. Então aqui, louvado seja Deus, quando Uzá tocou nela, muito provavelmente, louvado seja Deus, ele teve a intenção de não deixar a arca cair, né? Ele em momento algum falou: estou desobedecendo a Deus e estou tocando mesmo não sendo um levita. Mas algo que começou sem a oração, sem uma orientação divina, né? Sem uma orientação de Deus, louvado seja Deus, se a gente não procurar consertar no meio do caminho, a possibilidade de continuar dando errado é gigante. Então Davi já não orou, já começou errado, louvado seja Deus, quando colocou para ser transportado por pessoas que não deveriam transportar, de uma forma que não deveria, né, ser através de carro, e por pessoas não autorizadas por Deus para fazer esse transporte. Alguns historiadores dizem que nessa região, né, onde aconteceu esse acidente especificamente, não tinha declive, era algo realmente, uma região boa para fazer qualquer tipo de transporte. Mas, louvado seja Deus, né, a partir do momento que você entra em desobediência, ainda que pareça tudo tranquilo, tudo calmo, tudo perfeito, louvado seja Deus, se não está na presença de Deus, se não está, louvado seja Deus, conforme o querer de Deus, está tudo errado. E aqui a gente vê isso, né? Algo que poderia ser uma boa intenção, louvado seja Deus, aos olhos dos homens, aos olhos dele mesmo, mas não era algo do agrado de Deus, era algo que ia contra uma regra direta, uma ordem direta da parte de Deus, né? Então a gente vê que muitas das vezes a gente pode pensar estar fazendo o bem a alguém, mas se é algo que vai contra a vontade de Deus, a gente está agindo totalmente errado. É algo que eu ouvi, minha esposa sempre fala, né? E é algo que eu guardei no meu coração, de tanto ela repetir que às vezes eu penso em fazer algo. Muitas das vezes, quando alguém está na prova, né? Quando alguém está na prova, você querer ajudar sem pedir uma direção de Deus, você está com uma boa intenção. Mas quando Deus está trabalhando com alguém, às vezes você vai colocar a mão, Deus vai pesar em você. Trabalha ele, né? Que já está com a mão lá. Você quer ajudar a pessoa, né? Igual eu desempregado, os irmãos têm um desejo no coração, tem um amor cristão de me ajudar, mas às vezes se no orar ou vou ajudar no momento, não sentir da parte de Deus de ajudar, deixa eu seguir na minha prova. Acontece ao contrário também. Muitas das vezes o irmão quer me abençoar, eu fico constrangido com a ajuda do irmão e falo: não, irmão, vamos dividir, mas Deus está me abençoando, eu também estou colocando a mão na bênção que Deus me deu. Então a intenção do irmão é boa, a minha em ajudá-lo é boa, mas a gente está colocando a mão onde Deus está trabalhando, onde Deus não quer. Deus quer que você passe pela prova, seu irmão ore por você, ajude em oração, não fazendo as coisas da forma dele para você. Ele tem que ajudar em oração,
Porque Jesus nos ensinou a ajudar na oração, nós cremos no poder da oração, e a palavra de Deus diz para uns orar pelos outros. Então a gente tem que ajudar em oração. Mas às vezes a forma que você quer ajudar colocando a mão, né, Deus vai pesar em cima de você, porque você está com boa intenção, mas você não está deixando Deus trabalhar na vida daquele irmão. E pedir a direção de Deus. E pedir a direção de Deus. Não, é o mais correto de tudo. É o mais correto de tudo. Passa no nosso coração, né? Ou vou ajudar o irmão está ali na prova, na batalha, mas vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus, porque a prova pode ser uma prova fruto de algo que o irmão plantou, ou pode ser uma prova para crescimento espiritual. Né? É uma prova aquela lá que o irmão vai passar para ele orar mais, para ele buscar mais. O irmão não que seja em pecado, está na prova que está em pecado, não. O irmão, ele está na prova porque ele precisa crescer espiritualmente. Ele é uma boa pessoa, Deus está um bom moldando. comportamento, exatamente. Mas para o ministério que eu tenho na vida dele, ele tem que passar por uma prova, para orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a face do Senhor, se envolver mais na obra. Então, ore a Deus, né? Deus permite que a gente ore pelo irmão e ajude um outro, mas peça direção para Deus. Se Deus fala, não, o irmão está na prova, mas eu quero que você mande provisão para a casa dele, para ele saber, ele relembrar que eu sou Deus, que ele sabe, para ele relembrar, pode mandar, pode falar, não, Deus pediu que eu trouxesse aqui, ele vai entender. Mas se não for da parte de Deus, não coloque a mão. Porque eu, às vezes, estou passando uma prova, mas é porque Deus está me moldando pela minha espiritualidade crescer, entendeu? Tem isso. Tem isso. Se eu estou na prova, mas Deus está me provando até onde eu posso chegar. Exato. Entendeu? Verdade. E é isso. A gente não pode precipitar. Ah, não, eu estou passando. Amém, Senhor. O Senhor está me provando. Eu creio e eu recebo, porque lá na frente vai ser bom para mim. Né? Depois que tudo passar, Deus vai, está vendo? Não valeu a pena você passar pela prova? Você chegou aonde eu queria. Né? E aí você vai, caminhando, sofre aqui, sofre ali, mas Deus está te moldando. Exato. Né? Para quando você chegar lá, você está com a perfeição para você passar aquele testemunho para outras pessoas. Falar, não, eu passei por isso e venci. Você também pode vencer. E se você buscar Deus, não vai te faltar nada. Exatamente. Não vai te faltar pessoas orando por você, não vai te faltar o alimento, não vai te faltar a vestimenta. Só que aquele negócio, né? Onde Deus está trabalhando, você tem que permitir que Ele trabalhe. Você tem que orar, você tem que buscar. Louvado seja Deus. E aí tem que pôr a mão. Porque é o seu próprio crescimento, né? Exato, exato. E assim, os propósitos de Deus na nossa vida, a gente não conhece. Deus sabe, mas a gente não. Então é aquele negócio, eu estou passando por uma prova, aí vem um me dá um negócio, vem outro me dá um negócio, você acha que eu vou orar mais? Agora, se eu começar a orar, buscar em Deus e mandando, é uma coisa. Eu continuo louvando, buscando, vem a coisa, vem pronto, louvo, adoro. Mas se começa a vir de cá, vir de lá, eu não vou querer primeiro. É que nem o cara que está desempregado, se você ajuda ele nunca vai procurar emprego. Primeiro que eu não vou querer trabalhar, falar, estou tendo tudo, não vou querer trabalhar. Então eu não vou à luta. Exato. E outra coisa, eu também vou deixar de orar, falar, tá bom pra mim, eu não estou olhando, as coisas estão vindo, então eu preciso trabalhar e não preciso. Já não lembra mais da oração, então, para agradar a Deus. É algo que o ser humano, se deixar de vigiar, o ser humano, ele desanda, ele desvia. Se deixar de vigiar, desvia, cai, tropeça. Porque da mesma forma que Deus faz prosperar, o inimigo também pode. Então, muitas das vezes eu falo, não estou trabalhando, as coisas estão acontecendo. Aí já tem aqueles que falam, é de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Por isso que a palavra ensina. Tem coisas que vão parecer agradáveis aos nossos olhos, mas a gente tem que recusar. Daniel não recusou o manjar do rei? José não recusou a esposa do outro, porque ele era solteiro até então, mas ele sabia que ele era casado, era jovem, né? Mas ele recusou, ele falou, não, ela é casada, né? Então foi uma recusa de desejos, né? Desejo de comer do melhor e desejo de usufruir da melhor, então, da mulher. Então a gente tem que se abdicar, né, de coisas que vêm para nos afastar do caminho do Senhor. Exatamente. O verso de número 10.
E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Então Davi, louvado seja Deus, ele aprendeu, né? E é bom quando o crente sofre, né, por erro dele, e aprende com o seu erro, né? Ele ora, pede uma direção a Deus, pede sabedoria, né, para entender o que está acontecendo, pede sabedoria para passar por aquilo e aprende. É até um ditado popular, né? O sábio aprende, o tolo erra e não aprende, o inteligente aprende com seu erro e o sábio nem erra, aprende com os erros dos outros. Aqui no caso, Davi foi inteligente, ele aprendeu com o próprio erro, né? E aí ele já falou, opa, não vai dar certo desse jeito. Aí vai falar, Obed-edom era filho de Getudum, da tribo de Levi. Olha que coisa tremenda. A arca da aliança, a presença de Deus, foi parar nas mãos de quem de direito? De um descendente de Levi, de um levita. Então, ainda que o homem quis fazer algo diferente da vontade de Deus, ainda que de forma dura, Deus corrigiu o homem, louvado seja Deus, e as coisas acabaram acontecendo da forma que Deus queria, louvado seja Deus. Então a responsabilidade da presença de Deus, até então da arca da aliança, era de um levita. Ainda que ele fosse rei, ele fala, você é rei, mas você não é levita, a responsabilidade não é sua. Eu quero trazer alegria para o povo. Não, mas você, não é você que determina isso. Isso é uma determinação minha. Isso eu que tenho eu já defini, não é eu que tenho, eu já defini. Se você me orasse, buscasse, você entenderia como deveria ser feito. Isso a gente depois vai ver, 1 Crônicas, pastor, 15, 23 e 24. 1 Crônicas, aí depois a gente já leu o 15, o 23 e o 24 para finalizar. Mas aqui, né, ainda que foi feito tudo isso, acabou Davi acordando para a vida e falando, não, vou deixar com Obed-edom, que é descendente de Levi, é da tribo dos levitas, então eu vou deixar com ele, vou pedir uma orientação para Deus, vou fazer as coisas segundo o querer de Deus, vou reestruturar a minha forma de trabalhar e vou fazer as coisas de forma correta. Aí a palavra de Deus vai dizer que a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom, e nesse período em que a arca ficou, a casa dele foi muito abençoada, né? Teve bênçãos que ele nunca tinha em toda a sua vida, né? E aí a gente vê aqui 1 Crônicas capítulo 15, 23 e 24. Isso. Se eu falei errado, perdão. Não, aqui eu acho que me atrapalhei. É porque se ele não errasse, fosse primeiro orar e pedir direção a Deus, Nada disso teria acontecido, né? Nada disso. Veja 23. E Berequias e Eucana era porteiro da arca, e Sebanias e Josafá, Natanael e Amazai, Zacarias e Benaia, e Elisé, e o sacerdote tocava as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Geias eram porteiros da arca. Aleluia, Jesus. Então Obed-edom foi sábio, falou, aleluia, Jesus. Tem outros levitas, mas enquanto eu estive próximo da presença de Deus, fazendo o querer de Deus, eu tive minha casa abençoada. A arca está indo para Jerusalém, louvado seja Deus. Eu vou ficar aqui? Não, vou para lá. Aleluia. Então provavelmente a palavra de Deus vai dizer que a casa dele foi muito abençoada nesse período. Então tudo aquilo que ele tinha lá, não vai especificar se era bênção material, bênção de saúde, bênção familiar, mas ele deixou e falou, eu vou para a presença de Deus, né? Toda a bênção que eu tenho aqui não é mais importante do que eu estar na presença de Deus. Então quando a Arca da Aliança foi para Jerusalém, ele foi lá ser porteiro, louvado seja Deus. E algo interessante que nos chama a atenção aqui, é que provavelmente quando esteve na casa dele, ele até por
por ser levita, ele tinha aquele cuidado até por poder tocar, então muito provavelmente ele limpava tudo. Só que quando ele foi para lá, ele falou: meu, eu não quero o mesmo privilégio de ter aquele cuidado. Se eu for simplesmente porteiro do tabernáculo, mas eu estando fazendo a obra de Deus, eu estando na presença de Deus, já me alegra, né? Então muitas das vezes outra aplicação que nós temos aqui, né? Pessoas que querem cargo para se honrar o homem, né? Querem o cargo, mas não querem o encargo. E as coisas de Deus não é conforme o querer